Olá, nós somos o Grupo Zodíaco e vamos apresentar a obra de Pierre Lemaitre, que é O Vestido de Noivo. A obra conta basicamente a história de Sophie, que é a protagonista, uma jovem francesa que aparentemente, a partir da leitura inicial do livro, você acha que tem problemas de ordem mental, e essa pessoa, essa protagonista, se vê envolvida em vários crimes de homicídio. E nós vamos pontuar alguns desses crimes, pois a obra ela se inicia a partir dessas mortes que são atribuídas à personagem. Então a primeira morte que o livro traz à tona é a morte do menino Léo. Sim, a morte dele se dá quando ela é o começo do livro e ela vai recordando do hospício sobre o que aconteceu na vida dela e o processo todo até a loucura completa dela e até a perda total da sanidade. E a morte do Léo foi um grande passo para isso, em que ela é a principal suspeita e ela própria acredita ter matado, apesar dela não recordar, em que ele foi morto por um cadastro estrangulado, logo depois dela ter dado um tapa na cara dele. Dia anterior. No dia, e ter constatado que ela o odiava. Sim. Além disso, contribui o fato de que Sophie dormiu na casa dos patrões na noite que antecedeu o crime. Ela estava sozinha na manhã, os patrões já tinham saído, a outra empregada não tinha chegado, então a porta estava trancada pelo lado de dentro e não tinha sinal de arrombamento, e para chegar até o quarto do Léo, precisavam passar pelo quarto da Sophie. E como não tinha ninguém adentrado a casa, então ela era a principal suspeita. Lembrando, né, de toda a vida pregressa dela, de tudo o que aconteceu, ela acaba fugindo por medo de ser responsabilizada pelo crime, já que todas as evidências indicavam para ela. E ela então vai para a estação de trem de Paris, sem saber ainda qual rumo tomar. Lá ela perde a bagagem e acaba conhecendo Verônica. Sim, ela deixa a bagagem com a moça que está junto com a Verônica e a moça foge com a bagagem dela. Sim. Por isso ela vai contestar a Verônica e começa a ter uma discussão com ela, porque segundo Sofia, ela não fez absolutamente nada. Então, nesse momento aí, elas duas se conhecem, a Verônica vê que a Sophie está tendo um descontrole emocional, né, por algum outro motivo, e a Verônica tenta ajudar, né? Nesse episódio de tentar ajudar, elas acabam tendo uma conversa, né, maior, e a Verônica convida a Sophie para poder ir até o apartamento dela. Lá, a Verônica serve uma refeição, um vinho para a Sophie, e de repente Sophie começa a lembrar da situação da morte do Léo, começa a lembrar desse passado conturbado dela, de todos esses problemas que ela teve, e tenta roubar a identidade da Verônica para conseguir continuar o plano de fuga dela. Só que nesse momento que ela tenta roubar, ela acaba apagando. Alguma coisa acontece com a cabeça dela, né, e ela desmaia. No momento que ela acorda, ela está com uma faca na mão e o corpo da Verônica está caído no chão, ensanguentado. Nesse momento ela já entende, né, a partir desses problemas psicológicos que ela tem, que ela também é responsável por aquela morte e que de alguma forma ela causou aquela morte. Então ela vai, rouba os pertences da Verônica, pega o passaporte dela e continua o plano de fuga dela. Isso, ela tenta fugir de Paris se passando pela Verônica, e ela usa as roupas da Verônica, já que ela está sem mala, e foge para uma cidade do interior. Lá chegando, ela busca um emprego, né, para sobreviver. Ela se habitua à vida de mudar de fisionomia, aparência. De fisionomia e de local também. Chega um momento também que, como ela se torna a pessoa mais procurada na França, segundo o jornal, e ela não pode mais usar também os documentos e a identidade da Verônica. Porque a polícia relacionou os dois assassinatos que ocorreram no mesmo dia como
atribuição da Sophie. Né? Sim. Sim. E ela tem que procurar mudar o tempo inteiro, e ela muda de cidade diversas vezes, muda de emprego diversas vezes, muda de aparência diversas vezes. Sim. De uma forma bastante meticulosa, e ela adquire uma paranoia gigante para que ela conseguisse não Sim. ser capturada. Exatamente. E nesse período ela continua tendo esses déjà vus, essas lembranças, flashbacks dessas mortes que aconteceram, que ela presenciou, a morte do Léo, a morte da Verônica, a morte do ex-marido dela, da mãe, sogra. Da sogra. E aí ela se vê na necessidade de começar uma nova vida, mas uma nova vida realmente do zero, tendo uma nova identidade de verdade, tendo um novo nome. E aí é nesse momento que ela procura comprar uma certidão de nascimento, né? Isso. Sim. Ela gasta todo o dinheiro que ela tinha ainda investindo na compra desse documento, e Acontece um problema porque nesse momento acontece mais uma morte. Sim. Que ela consegue contatar uma pessoa que ia arrumar os documentos para ela, mas acontece que o patrão dela acaba sendo morto, e também poderia ter sido por atribuição dela. Ela novamente perde a memória. Em todas essas mortes ela perde a memória antes. Mas ela acredita fortemente que ela é a culpada pela morte. Exato. E o Senhor, ele admoesta que é necessário que ela pague o dobro do que previamente combinado, por ela estar por ela ser a pessoa mais procurada da França. Sim, o cara consegue descobrir isso. Exato. Então, depois disso, né, a gente pode começar falando da parte que ela procura, com essa nova certidão de nascimento, um homem, um parceiro para se casar, que através desse casamento ela vai ter uma nova identidade, um novo nome, e de certa forma ela vai conseguir se livrar Da Sophie. Isso, da Sophie, dos supostos crimes que ela cometeu. E depois de várias tentativas, ela se inscreveu, inclusive, numa agência de encontros, foi tentando, não encontrava alguém que ela pudesse, ela queria encontrar alguém que ela pudesse manipular de alguma forma para poder casar. E chega uma hora que ela conhece uma pessoa que se chama Franz, né, que se apresenta como militar. Exato. O Franz se apresenta como militar, ele conta pouco da vida dele, ele escuta muito mais da Sophie, e ele acaba se adequando ao que ela procura num parceiro, e então ela propõe casamento a ele. Sim, é perigoso falar que ela não expôs a ele a sua identidade verdadeira. Sim, claramente. Ela agiu com esse nome falso na certidão, e ela criou toda uma história fictícia, e procurou dar vários detalhes fictícios para que ele acreditasse na sua versão e na sua identidade. Isso. Então, ela vai, de certa forma, conhecendo esse Franz, ele vai vendo as maneiras de poder manipular ele, de conhecer ele, de fazer com que ela conhecesse mais ele do que ele conhecesse ela, né? E ao longo da história, ela vai conhecendo ele, até que certo dia ela vê que ela se envolveu com ele de alguma maneira, não tão sentimental, mas vê que ele se torna uma pessoa com empatia ali, sem saber realmente da história dela, mas entendendo ali o momento esse novo momento dela, e acaba casando com ele, né? Acontece o casamento. Ele se mostra bem paternalista, né? Ele cuida bastante dela, ele demonstra ter muita atenção, e o casamento segue, né, por algum tempo, com a Sophie tendo lapsos de memória, e ele sempre indicando, né, orientando que ela procurasse um médico, mas ela não aceitava, e ele leva isso numa boa, até que a Sophie some num dia, some no outro dia, e depois vai parar no hospital, e no hospital ela some. E
ela some exatamente porque ela acredita ter descoberto quem é realmente o cara com quem ela se casou, o Franz. Sim, mas o livro ele tem diversas passagens e ele muda a forma como o narrador em que narra a história. A partir do momento que ela se encontra com o Franz e termina o encontro dela com o Franz, ele já prestes com o casamento iminente, a narrativa passa a ser do próprio Franz. Sim. E começa e aí começa toda a história sob a perspectiva do Franz. Isso. E aí que a gente entende que o Franz é uma pessoa que conhece a Sophie há muito mais tempo do que ela imagina. Que de início a Sophie acha que está manipulando o Franz para poder ter esse casamento sem que o Franz conheça todo o passado dela. Mas na verdade a Sophie está entrando numa armadilha que já foi preparada há muito tempo por essa pessoa que se chama Franz. Sim. E o Franz, na verdade, então, começa a narrar, né, a história, e a gente entende que existe um passado por trás da mãe da Sophie com a mãe do Franz, que automaticamente desencadeia no próprio Franz. Isso. A mãe do Franz, ela é filha de alemães, de judeus, que foram exterminados no período nazista, e desde então, né, ela vem apresentando problemas mentais, problemas psicológicos. Ela se casa com um cara bem mais velho, engravida de uma menina, perde esse bebê durante a gestação. Um ano depois ela engravida novamente do Franz, mas é uma gravidez que ela não quer, ela rejeita o menino, ela o maltrata depois que ele nasce, porque ela queria ser mãe de uma filha. E, bom, com o tempo, né, o Franz vai crescendo e tudo mais, a mãe dele tem o quadro agravado e se interna numa clínica, vindo a ser tratada pela mãe da Sophie, que era uma médica psiquiatra. Todas as vezes que o Franz ia visitar a mãe era um episódio muito conturbado para ela, né? Era uma coisa que envolvia um período de aceitação e Então, a gente descobre que na verdade a Sophie está envolvida em uma série de atos que não necessariamente foram cometidos por ela, né? Sim. Isso. E existe um outro personagem na história, que é o Franz. Sim, no livro, depois da parte narrada em primeira pessoa pela Sophie, começa a narração a partir da perspectiva do Franz, que era um cara que tinha uma relação muito antiga com a Sophie e que ela mesma não sabia. Sim. A mãe do Franz sofreu de diversos problemas psicológicos. Os pais dela estavam envolvidos no contexto da Segunda Guerra Mundial, eles eram judeus, né? Eles foram para o campo de concentração. Isso. E aí por isso a mãe dela enlouqueceu, ela também perdeu uma filha, ela odiava o Franz depois que ela teve o Franz, apesar do Franz não saber disso. Sim. Ele achou que ela sempre era um amor, mas ela enlouqueceu e acabou parando num psiquiatra que era a mãe da Sophie. Sim. E mesmo assim a mãe do Franz se matou num vestido de noiva, e o Franz atribuiu todo esse sofrimento da mãe e o suicídio dela à mãe da Sophie. Uma certa incompetência, né, da mãe da Sophie, que ele acha que foi incompetência pelo tratamento não ter dado certo, né, para ser sobrevivido. E um ponto importante é que a mãe, quando ela comete o suicídio, ela está com o vestido de noiva porque foi um dos momentos mais felizes da vida dela, né? O marido era um cara mais velho, então ela fez essa projeção no marido dos próprios pais, então ela buscava uma espécie de cuidado no marido, e as visitas do Franz a ela, né, na clínica onde ela estava internada, eram sempre episódios muito custosos para ela, muito
que despendiam uma certa preparação, porque, como já foi dito, né, ela não gostava do filho, mas nessa última visita eles tiveram um contato, um relacionamento bom, né, eles tiveram uma conversa boa, ela despediu e se atirou pela janela. E o Franz nunca superou, na verdade, isso. Então ele guardou o vestido de noiva da mãe com ele por toda a vida, como uma espécie de tê-la sempre presente, sempre perto dele, né? Sim. E a gente acaba percebendo que o Franz projeta toda essa dor da Sophie, que é a mãe dele. Depois de um tempo, ela morre de câncer. Né? A mãe dela. Desculpa, a mãe dela acaba morrendo de câncer. E ele acaba sentindo a necessidade extrema de vingança. E ele projeta toda essa vingança na Sophie. E aí ele começa a criar o plano dele, que é fazer a Sophie sentir todo esse sofrimento até que ele consiga executar o grande ato final, que é matá-la. Sim. Ele começa com um modus operandi. Ele planeja de forma bem minuciosa, né, a aproximação e o assassinato da Sophie. Ele começa aproximando dela e procurando um local que ele pudesse vigiá-la, e consegue um apartamento Em frente ao dela. Ele consegue, ele avalia por vários dias a rotina dela, a rotina do marido dela, Vincent, e até mesmo a rotina do pai dela por um momento. Sim. E ele consegue furtá-la, em uma moto, furtar a bolsa dela. Então, o Franz, né, decide então se vingar da Sophie através dessa projeção que ele faz da mãe dele, da mãe da Sophie, né? Ele culpa toda a responsabilidade da mãe da Sophie por ele achar que ela não foi competente o suficiente para cuidar da mãe dele, e decide se vingar dela, né? Sim. Então ele primeiro imagina ele se organiza, né? Ele vai se mostrar um criminoso organizado e ele passa a ter acesso a toda a vida da Sophie. A primeira coisa que ele faz é furtar a bolsa dela num sinal. Então ele passa a ter acesso ao celular dela, ao e-mail, à agenda, chave de apartamento, chave de carro, né? Tudo isso. E aí depois ele vai e aluga um quarto num prédio, cuja janela dá de frente para a janela do apartamento onde a Sophie vive com o Vincent, que é o primeiro marido dela. Sim. Além disso, ele também quer conhecer por outras pessoas, como uma vizinha dela, uma amiga dela, o que ela faz da vida, quais são os interesses dela, quais são as pretensões, quais são as aptidões dela, se ela trabalha bem, com o que ela mexe, qual que é a rotina detalhada dela. Ele é uma pessoa muito meticulosa, e isso nos remeteu muito a aula de perfis criminais, porque nós, quando fomos estudar todos os criminosos e as vítimas, nós começávamos desse princípio. Avaliávamos o local, avaliávamos as pessoas próximas, a rotina dos indivíduos. A vida pregressa, A vida pregressa. Tanto da vítima quanto do algoz. Exato. E tudo isso foi muito bem orquestrado pelo Franz nesse planejamento dele. Sim. E ele, no início do planejamento que ele organizou, que ele articulou, ele objetivou fazer com que a Sophie passasse por um processo de confusão mental e que duvidasse da sanidade dela. E ele fez várias atitudes para isso. Ele foi e mudou o carro dela no estacionamento, alterou as compras nos
supermercado, o presente para a sogra dela, ele escondeu em outro lugar. E foi fazendo diversas medidas. Além disso também, o anticoncepcional dela, ele mudou a quantidade que ela teoricamente tinha tomado. Ele foi fazendo com que ela duvidasse de si mesma e achasse que ela estava louca. Isso. Aí então ela buscou um tratamento, né? Primeiro um tratamento alternativo, depois um tratamento convencional, começou a tomar medicamentos e como o Franz tinha acesso ao apartamento dela, ele se aproveitou disso. Então no momento em que a Sophie e o Vincent estavam fora, ele pegou o medicamento que ela tomava, alterou o conteúdo das cápsulas para um remédio que, ao invés de inibir, de diminuir os efeitos do esquecimento, da depressão, que aprimorassem, que alavancassem, que fizessem ter um efeito muito mais forte. Então, daí se justifica o cansaço, o estresse, o sono da Sophie e principalmente esse lapso de memória, né? Porque ela apagava. Então, quando ele ia cometer algum homicídio, ele aumentava a dosagem das cápsulas que ela ia tomar para que em determinado momento ela tivesse um apagão e ele cometesse o crime. E ela acordasse no meio da cena sem entender o que estava acontecendo. Exato. Pois é. E com todo esse estudo premeditado que ele fez dela, ele passou a prever os passos que ela ia fazer, as reações que ela ia ter. E após todas as mortes que afligiram a vida dela, né, da mãe, do marido, da sogra, do Léo e da Verônica e de todas as pessoas, ela entrou num processo de depressão, de loucura muito grande. Sim. E ele ajudou com que ela fugisse. Ela era uma das pessoas mais procuradas, né, pela polícia da França. Ele ajudou ela a conseguir se passar despercebida, e no plano todo dele, ele fez com que ela conseguisse, que ela tivesse a necessidade de se casar e no momento que ela procurasse um marido, ele estivesse lá para poder preencher essa vaga. Sim, tanto que todo o percurso que ele faz é para que ela peça ele em casamento. E ele se passa por um militar e tudo mais, e eles acabam se casando e levam uma vida razoável na medida em que ela continua tendo os lapsos de memória dela, e eles vêm com recomendações simplórias de procura um médico, e aí ela recusa e para ele tá tudo bem. Sim. Só que aí, né, partindo disso, a gente tem um episódio que a Sophie começa a ficar muito mal. Esses flashes que ela tem começam a aumentar muito, ela começa a sentir uma necessidade de não viver mais esse sofrimento. Ela sente a necessidade de se matar, de não viver mais. E aí a gente tem o episódio que ela é internada, né, ela vai para o hospital e ela, né, sente a necessidade de se matar. E isso acaba meio que atrapalhando o plano do Franz, porque em todo o planejamento dele, desde o início, ele pretende matar a Sophie. Então, ela se matar, ela cometer esse suicídio, foge de toda essa prerrogativa que ele instaurou. E até essa internação dela já é uma parte do próprio plano dela de se vingar do Franz, porque num dado momento ela descobre que, né, ela limpando a casa, ela percebe que ela encontra uma foto 3x4 dela num fundo falso de uma mochila dele. E aí ela recorda que essa foto é a mesma foto que foi furtada no dia em que ela teve a bolsa furtada, e aí ela começa a ligar as pontas. Por que essa foto veio aparecer aqui com ele? E aí começa todo um episódio de desconfiança dela com relação ao marido. Sim, aí a gente tem, né, um salto. Sim, ela vai ligando as pontas, ela vai... Cada detalhe que
não fazer sentido na história dela, ela foi percebendo que eles estavam envolvidos. Um outro exemplo também que ela percebe, que o livro conta, é quando, na morte do Léo, ela percebe que a empregada tinha dado Tinha perdido a chave alguns dias antes. E ela se recorda disso. Aham. E tudo vai se encaixando na mente dela. Exatamente. Aí a gente tem um momento que ela percebe todo esse quebra-cabeças se encaixando e decide fugir Do hospital para poder tentar descobrir, né, encaixar as demais peças para confirmar realmente, né, todo esse plano aí que o Franz tinha. Bom, então a Sophie foge do hospital e vai para Paris. Ela vai para a casa de uma amiga, depois para a casa do pai dela, conta de toda essa desconfiança que ela tem. E nesse momento que ela está lá, ela também ela está fugindo, ela está foragida da polícia, fugindo também do Franz, mas ele está lá em Paris, nos mesmos locais, investigando se ela está lá. E aí ela aproveita, né, dessa desconfiança de que ele também está lá em Paris, volta para onde ela reside com ele e liga para ele: olha, voltei para casa, preciso de você aqui, não sei o quê. E então ele, antes de voltar, ele aproveita que está espionando o pai da Sophie e acessa os documentos da mãe dele quando foi paciente da mãe da Sophie. Só que esses documentos foram alterados pelo pai da Sophie, porque ela chegou a comentar dessa possível espionagem do pai dela, né? Então, ela já sabia disso, e esse episódio dele ter acesso a toda a documentação da mãe dele, em que ele toma conhecimento que a mãe não gostava dele, uma reviravolta para ele, e aí a Sophie se aproveita disso. Sim, e como fim, né, do desfecho, o Franz, ele acaba sendo drogado pela Sophie, ele acaba dormindo bastante, por 30 horas. Os mesmos remédios que ele dava para ela acabou dando para ele nos alimentos dele. E aí foi isso. Ele acaba depois, no dia seguinte, morto da mesma forma como a mãe dele se matou, vestido num vestido de noiva. Exatamente. O vestido de noiva da mãe. Não se sabe no final, né, se foi ela que o matou ou se ele realmente se suicidou. Então, o livro, a narrativa toda é voltada nesse mistério, né, envolveu bastante essa questão de perfis criminais, tanto na metodologia do criminoso, na sua organização, na sua zona de segurança, na área geográfica onde os crimes aconteceram, né? E foi uma obra que contribuiu bastante aí com o nosso conhecimento dentro do contexto da matéria, e eu acho que é interessante pontuar essas coisas. Sim, eu acho que, para finalizar, que minha percepção, eu gostei bastante do livro, e achei que ele remete muito à questão da loucura, ele trabalha muito bem a questão da loucura, sim, assim como em diversas obras. Psicopatia também. Psicopatia, sim, e assim como diversas obras, como por exemplo Crimes ABC da Agatha Christie, que é muito semelhante a essa obra, em que o personagem, né, o assassino, ele também vai colocando, ele coloca a culpa em outro e vai fazendo todo esse processo para que as pessoas acreditem que ele estava na cena e de que ele era louco, essa pessoa acaba se considerando tão louca que ela realmente acha que cometeu os assassinatos e se acusa. Sim. Então esse processo todo foi muito bem trabalhado no livro, assim como todas as questões que você falou, e é um livro riquíssimo. Vale a leitura. Vale a leitura, né? Então é isso. É isso. Depois de toda essa exposição, né, análise, a narrativa do filme, ficamos agora com uma análise técnica do nosso perito criminal, senhor Durval. Depois dessa brilhante exposição dos meus colegas, né, resumindo perfeitamente a história do livro,
Eu venho aqui apenas para fazer algumas complementações, principalmente no que toca à disciplina, o que a gente aprendeu a disciplina, tentar fazer esse link entre o livro e um pouco do que a gente aprendeu nessa disciplina. Principalmente quando eu estava lendo o livro, né, eu não pude deixar de lembrar de um filme muito famoso do Christopher Nolan, acho que é o primeiro filme dele, inclusive, que é brilhante, se chama Amnésia, que também trata essa questão. O personagem principal também tem essa crise de amnésia, né? Ele esquece de todo o passado dele e ele está perseguindo a pessoa que supostamente teria matado a esposa dele. Então ele estava nessa busca desesperada de quem matou a esposa dele. O final também é muito surpreendente, assim como nesse livro. Bom, tendo dito isso, eu venho fazer algumas breves considerações, né? Não vou me delongar muito, até porque essa exposição já está bastante longa. Eu venho fazer então algumas breves considerações em relação no livro à disciplina. Como meus colegas mesmo disseram, né? É revelado ao fim do livro de que o Franz era quem teria cometido todos os assassinatos que a Sophie achava que teria cometido, ela mesma teria cometido. E eu acho que a gente pode tentar, então, primeiramente fazer uma abordagem aqui de tentar entender se o Franz, tendo ele como serial killer, né, já que ele pelo menos matou 4 pessoas, se ele encaixaria mais como um antissocial organizado ou um asocial desorganizado. E é do meu entendimento que ele encaixaria muito mais no antissocial organizado. Ele pensa meticulosamente todo o plano dele, de observar a Sophie, observar todos em volta dela, de elaborar a questão de envenenamento dela, né, de colocar o medicamento que produziria todas essas crises de amnésia, a chave que ele rouba, o momento que ele furta também a própria Sophie. Então, ele pensa em tudo meticulosamente. A cena do crime, então todos os assassinatos que ele comete, ele elabora, ele manipula de forma que tudo levasse a crer que foi a própria Sophie que cometeu, enganando até mesmo a própria Sophie. Então, não é algo aleatório, ele não mata por uma vontade insaciável, qualquer pessoa, qualquer vítima. Ele pensa exatamente na Sophie, em causar sofrimento na Sophie, ele elabora absolutamente tudo para poder atingir a Sophie. As próprias cenas do crime também, como é tudo organizado meticulosamente para poder incriminar a Sophie, e só demonstra o quão organizado ele era. Bom, creio que outras ponderações que a gente pode fazer é acerca das cenas do crime. O primeiro crime, né, da criança, do Léo, eu não pude deixar de não lembrar do estudo do serial killer feito em sala, né, o estrangulador de Boston. Assim como o Léo, né, assim como o Franz que mata o Léo, o estrangulador de Boston, ele estrangulava as vítimas dele, se eu não me engano, com as próprias meia calça, com os próprios objetos pessoais da vítima. No caso do Léo, o Franz ele pega o cardaço da Sophie e estrangula ele. E, inclusive, ter pego o cadastro da Sophie foi uma maneira de tentar encaminhar as acusações e as suspeitas em cima da Sophie. Também o assassinato da Verônica, no momento que a Sophie tem um apagão dela, né? Ele a mata de maneira bem espalhafatosa, digamos assim. Nada limpa, não é uma cena limpa, pelo contrário, né? Ela é esfaqueada e quando a Sophie acorda banhada de sangue, uma cena terrível, e com a faca na mão, né? Por mais que a cena seja bagunçada,
foi um bagunçado proposital. Por isso que a gente também crê que isso é um indício de que ele era um antissocial, um assassino antissocial organizado, porque a cena, apesar de ser bagunçada, foi proposital de forma a incriminar a Sophie e de forma a fazer com que a Sophie também achasse que teria cometido o crime enquanto estava apagada, digamos assim, enquanto estava inconsciente. Por fim, eu acho que vale fazer algumas considerações acerca da personalidade, né, do Franz. É, o livro ele está em plena consonância com tudo que a gente aprendeu em sala de aula e com tudo que o estudo, né, a criminologia sobre os assassinos em série, tudo que o estudo de perfis criminais nos aponta. Por exemplo, o clichê da questão de, de do assassino, né, dessas pessoas terem problemas seríssimos na infância em relação aos pais, terem tido a infância e adolescência difícil, que é o caso do Franz, né? Como meus colegas mesmo apontaram, o Franz, ele amava muito a mãe dele, mas esse amor não era recíproco, pelo contrário. A mãe sempre quis uma menina e então ela nunca amou o Franz de verdade, ela não era carinhosa, pelo contrário, ela tinha diversos sentimentos negativos pelo Franz. Ela chega, inclusive, a ter uma filha, ela engravida de uma criança, mas ela perde o bebê. Então, na segunda gravidez, né, infelizmente, não vem uma menina e ela despeja toda a frustração dela, enfim, em cima do Franz. Isso certamente é uma dos causadores, digamos assim, dos fatores que levam o Franz a ser, de ter todo esse distúrbio de personalidade, né? Inclusive de se vingar da Sophie sem que ela tivesse qualquer relação, qualquer culpa do que aconteceu com a sua mãe, que no fim se suicida em razão de problemas mentais. Então, isso é um fator que esse fato da infância difícil é um fator muito apontado em sala de aula, inclusive, de indicativo para assassinos em série.